Olá, companheiros da Causa Operária TV, da Rádio Causa Operária. Começa agora mais um podcast, O Mundo em Uma Hora, podcast de todas as segundas-feiras, às 15h, aqui na nossa imprensa da Causa Operária. Hoje a gente vai tratar sobre justamente a Belarus, a Bielorrússia, onde o clima está esquentando lá com a tentativa golpista para derrubar o presidente Alexander Lukashenko. Para falar sobre isso, o podcast hoje vai ser um podcast especial com o companheiro Thiago Carneiro, direto de Minsk, na capital da Bielorrússia, para, ao contrário do que a gente vê na imprensa brasileira, né, na imprensa golpista, que fala dos lugares sem saber minimamente do que está falando, ou então utiliza correspondentes para falar da Venezuela que estão aqui no Brasil, ou que estão na Argentina. Até parece que em Belarus eles têm algum correspondente, né? Nem na Rússia não tem, então nem perto de Belarus, é tudo em locais onde a gente vê que a informação é totalmente filtrada. A Globo não tem correspondente em Belarus, a Band não tem, a Folha não tem, o Estadão não tem. Talvez até outros grandes jornais do mundo aí, como o New York Times, possivelmente tenha enviado apenas um correspondente para cobrir as eleições. Mas a Causa Operária TV, a imprensa do Partido da Causa Operária, tem um correspondente fixo em Minsk. Thiago Carneiro, deu um bom programa, um bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver ouvindo aí em qualquer horário. Para a gente, Thiago, como é que está o clima, no caso, tanto político como o clima do tempo aí em Belarus, que todo mundo acha que aí tá 40 graus negativos, mas como é que tá aí? Opa, valeu, companheiros. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todos os companheiros da Casa Operária TV que estão escutando esse programa. Para começar o tempo, né? Aqui tá a mesma coisa que Fortaleza, quase 30 graus hoje, é o final do verão. Semana passada eu pensei que o verão tivesse acabado, mas essa semana aqui vai ser bem quente e a gente recebeu que vai ser um alerta laranja, como se fosse uma coisa muito quente que era bom prestar atenção, com desidratação, ondas de calor e coisas do tipo. No que diz respeito ao clima político, no final da semana foi extremamente tenso, tão tenso que eu moro do lado da Praça de Lenin, é o mais central que eu poderia estar na capital de Belarus. Eu moro no último prédio residencial antes da Praça de Lenin, a Praça da Independência, e estava tão insuportável aqui que eu tive que ir para outra cidade, né, para conseguir dormir. Então, sexta-feira foi muito, muito conturbado aqui, mas não em violência, porque, como eu falei no programa passado, eles saíram da estratégia desses protestos violentos para um protesto meio cirandeiro, dando flor e buzinando com o carro. Então, acho que eu nunca mais vou escutar a buzina do carro do mesmo jeito, porque foi muito difícil semana passada. Mas, enfim. Os protestos, como eu estava achando, eu dei uma andada pela cidade, não perto da parte que estava quente. Eles também eles diziam que eram espontâneos, mas eu vi muito ônibus, certo? E para continuar, sempre pessoas como de 21 a 25 anos. Eu fui para a segunda cidade de Belarus, Gomel, que é na região ali mais perto da Ucrânia, até afetada pelo Chernobyl, essa cidade né, essa região. Não vi nada muito grande, eu vi sim atos, mas se a gente for ver, por exemplo, se tem São Paulo e Rio de Janeiro, geralmente os atos, se estiver pegando fogo, vão ser equivalentes, né? Mas em Gomel não, em Gomel estava muito tranquilo. E os atos lá eram também com ônibus, trazendo gente de outro lugar e dessa forma cirandeira, né? Dando flores e balões, e usando sempre aquela bandeira não a bandeira do país, mas a bandeira vermelha e branca, que depois a gente pode falar um pouco sobre ela, certo? No fim de semana, finalmente o presidente reagiu, porque essa burocracia está sendo muito, eu acho, incompetente nesse quesito, porque que não para quem passou pelo golpe do Brasil em 2014 a 2018, está tudo muito parecido. O PT na defensiva não fazia muito ato. Então está algo bem parecido, que se for fazer um ato de resposta uma semana depois, foi aqui na Praça de Lenin, foi muito grande.
Mas a oposição fez um ato também grande, por incrível que pareça, a oposição golpista e antissoviética, anti-russa, que nega o passado soviético e é ligada a um passado da união do Império da Polônia e da Lituânia, fizeram esse ato vou chamar de uma Praça da Vitória, mas não é a Praça da Vitória, é a praça onde fica o Museu da Grande Guerra Patriótica, que tem escrito Minsk, cidade herói, né? Então eles fizeram um ato grande, menor do que o ato do Lukashenko, porque foi um ato muito disperso, entende? Mas foi grande. E hoje está estranhamente calmo. Eu não sei por que está tão calmo. O que eu falei no podcast passado, ou no programa passado, meio que se concretizou, que eles começaram os protestos violentos para chamar uma atenção internacional, né, para ser notícia. Chamaram depois, passaram esses protestos cirandeiros, vou chamar de cirandeiros, tá? Com a flor e com os balões e batendo palma e buzina, mas foi o suficiente, por algum motivo, para criar greve nas joias da coroa. Se a gente for falar de Brasil, eles criaram greve na Embraer e na Petrobras, entende? Que são as fábricas de altíssima tecnologia aqui. Essas fábricas são de tecnologia tão alta que, por exemplo, alguns materiais bélicos da Rússia usam esses caminhões, e poucos países do mundo produzem esses caminhões gigantescos, né, de 400 toneladas. Então, justamente nas fábricas que o imperialismo lambe os beiços só em ouvir o nome, foram as fábricas que, por algum motivo, foi ter greve, né? Até agora, eu não consegui ver se são greves ou se foram alguns funcionários que fizeram uma assembleia, porque é muito difícil conseguir informação aqui, mesmo traduzindo do russo. Então, não sei se tem apoio do sindicato. A única coisa que esses canais de extrema-direita falam é que os funcionários fizeram greve pelas crianças. Até agora, eu não sei o que significa fazer alguma coisa pelas crianças aqui, né? Aí, em contrapartida, o Lukashenko foi na fábrica de tratores. Essa fábrica é tão importante que, por exemplo, ela tem 2 ordens de Lenin. Então, essa fábrica é muito importante para a União Soviética. E essa fábrica é de altíssima tecnologia e exporta tratores e máquinas agrícolas para o mundo todo, né? Então, ele foi lá, falou com alguns trabalhadores e prometeu uma nova Constituição. Mas eu não consegui pegar informação do que seria isso, entende? Ele só falou o seguinte, que eu fui eleito, teve as eleições e não vou sair. E daquele jeito dele, não sei como é que eu vou dizer, meio caricato, ele falou que eu só saio, alguma coisa, eu só saio se me matarem ou se me tirarem, alguma coisa que ele falou. Desse jeito, que também a tradução do russo para o inglês não ajuda para a gente conseguir pegar a verdadeira essência do que ele falou, né? Aí, mais informações que eu trago para vocês é o seguinte: a Rússia vendo, como para quem, se alguém acompanhou o Brasil 247 de manhã, que teve uma exposição do Zé Reinaldo, se não me engano, Zé Reinaldo, sobre essa ligação da Rússia e Belarus. E ele falou que isso que o Ocidente está fazendo é uma declaração de guerra à Rússia. A Rússia, sabendo disso, disse que pode botar a qualquer minuto um trato que eles têm que se esse país aqui, Belarus, que é pequenininho, for atacado, a Rússia pode intervir para ajudar, entende? E já estão vendo movimentações de material bélico pelo país. Não sabemos se por exercício ou não, mas é muito difícil de conseguir informação. E o que mais eu posso trazer é que alguns analistas estão temendo que a Polônia tente reanexar alguns territórios no oeste de Belarus que, algum tempo atrás, pertenceram à Polônia. E outra coisa, a última coisa que eu trago, que eu acho que seria bom para resumir a semana passada e o fim de semana, que foi quente, é que a golpista, aos moldes da Bolívia, já soltou no canal de extrema-direita no YouTube do marido dela, que teoricamente seria o candidato, que já está pronta para ser o presidente. Então, para quem acompanha o golpe no Brasil, Bolívia, Armênia, Ucrânia, e mais, a gente podia dizer que mais 50 golpes, é o mesmo script, igual como criança que copia o dever de casa do outro amigo e não muda nem o nome, né? Então está muito parecido. Então é isso que eu trago de resumo da semana passada e do fim de semana. Muito importante dessas informações. Só uma última coisa. Como estava muito difícil eles falarem, temos uma fraude eleitoral, de ontem para hoje começaram esse site de extrema-direita, que seria o equivalente a, não sei se a Folha ou o UOL, que é o maior site de direita do Brasil,
criou agora um escândalo na escola número, não sei se é 52, foi a escola que teve muita fila, porque a golpista falou o seguinte: por favor, quem me apoia, vá votar como na última meia hora antes de fechar a sessão. Então, todo esse script era já pensado, né? Porque, claro que meia hora antes de fechar a sessão, nos bairros aqui, que tem bairros de 500 mil pessoas, bairros muito grandes, com conjuntos habitacionais gigantescos, você vai votar na escola, claro que vai fazer fila. Então, aí eles estão criando um escândalo. Deixa eu ver se eu consigo o número da escola. Escola 32, porque as escolas e as coisas aqui não tem número, não é herdado do passado soviético, ou não tem nome, é só um número. E perdão por interromper. Não, uma coisa que eu li agora é que um dos ex-candidatos, né, o Valery Tsepkalo, ele foi embaixador nos Estados Unidos, não é? Sim, ele foi. Eu acho que é porque é muito, como eu falei, é muito difícil e as pessoas aqui estão muito como no Brasil em 2018, eles estão muito cansados. Então é um pouco difícil também conseguir dar às pessoas as informações. Esse Tsepkalo foi embaixador dos Estados Unidos e ele é um dos responsáveis por esse parque de tecnologia que tem aqui em Minsk. Aqui em Minsk deu um boom tão grande de tecnologia que se você não tiver, por exemplo, formação, mas quiser trabalhar de testador, você ganha, por exemplo, um salário mais alto que na França sem nenhuma formação. Então, tem tanta oportunidade que ficou desse jeito. Você ganha, por exemplo, salários aqui uma vez e meia mais altos que na França, na burocracia estatal, como era o meu. E se a gente for ver, por exemplo, quem é o público, em 2010, vou chamar de coxinhas, tá? Mas é meio pejorativo. Os coxinhas de 2010 eram empresários. Agora, os coxinhas de 2010 são esses recém-formados, muitos deles ligados ao parque de tecnologia. Eles não vão ter mais que 25 anos, não. São muito jovens mesmo. É interessante. E o Tsepkalo, ele disse que quer a renúncia do Lukashenko e que vai conversar com políticos dos Estados Unidos para negociar essa deposição do Lukashenko com deputados e senadores dos Estados Unidos, que Então, mostra em outras tanto palavras, ele está democratas organizando como um golpe, né? republicanos. Exatamente. Vai conversar Não tem com vergonha de dizer isso. democratas e republicanos. Ele tá. Qual que é a situação dele, o Thiago? Ele tá em Belarus? Tá tranquilo aí? Não tá? Como que ele tá? Eu não sei dizer qual é a situação dele, se eu não me engano, eu posso estar falando alguma coisa errada, mas o Babarica, que era o banqueiro que é desse grupo, está preso. A esposa de um dos dois está na Rússia. A Svetlana está de uma forma muito suspeita, né, para quem não acompanhou os golpes, na Lituânia, que é um fantoche dos Estados Unidos, e é justamente a Lituânia, porque ela é ligada a esse passado aí idealizado do grande império da Lituânia, que se uniu com a Polônia para lutar contra a Rússia de Moscou. Mas eu não sei, se eu não me engano, ele estava sofrendo algum tipo de ação judicial, mas eu não sei se ele está preso. Só uma informação aqui que talvez seja interessante para a nossa discussão, que essas pessoas que são antissoviéticas em Belarus tem uma grande ligação com os Estados Unidos. Por exemplo, naquele acordo que dissolveu a União Soviética na Clara da Noite, que era o Boris Yeltsin, o Shushkevich, o belorrusso e o ucraniano, esse Shushkevich, por algum motivo, eu estou sendo irônico, claro, ele ganhou uma medalha da Polônia pelos serviços prestados, uma medalha da Lituânia pelos serviços prestados e uma medalha Truman Reagan de liberdade pelos serviços prestados. Então, essa extrema-direita golpista de Belarus tem uma longa ligação com a Lituânia, Polônia e os Estados Unidos. Que Aqui são eu os que usam essa consegui. bandeira, né, vermelha e branca. Exato, eu consegui encontrar onde ele tá. O Tsepkalo, ele tá em Kiev. Tá também na outra cidade,
Ou seja, Pois é. num dos centros do Propícios, fascismo na Europa, né? na Europa, sim. Sendo a Ucrânia um regime abertamente direitista desde o golpe de 2014. Então, essa declaração do Tsepkalo de que vai conversar com parlamentares norte-americanos, tanto democratas como republicanos, para negociar uma transição de uma mudança de regime, né, que a gente vem tá acostumado a ver ultimamente pelo mundo por parte do imperialismo, significa que ele abertamente está a serviço aí do imperialismo contra Belarus, e ele disse que também que vai se reunir com parlamentares da União Europeia, né? Ou seja, uma intervenção clara. Ele está atuando contra os interesses do próprio país para derrubar Sim. o governo do Alexander Lukashenko. Agora você falou também Diz. Eu tenho que depois informação sobre a União Europeia. Pode continuar. Desculpa interromper. tá, não, acho que é melhor você falar então. Pode falar da União Europeia. Eu vi hoje, meio que aleatoriamente, que o Macron, para variar, né, depois que ele foi ao Líbano como vice-rei, ele falou. Eu acho que o Macron, ele é muito infeliz nas declarações dele, porque eu não sei se ele fala isso muito espontâneo e solta o que ele está pensando, né? Como ele falou no Líbano, aquilo ali, que porque a França é imperialista, gosta foi dona de metade do mundo, mas gosta de manter uma certa imagem para continuar sendo querido pelo mundo. A gente pode ver isso daí, principalmente quando a gente está lá. Mas o Macron, ele falou aquilo no Líbano, abertamente dizendo, ou faz o que a gente quer, ou ninguém ajuda de forma alguma. Pouco tempo depois, eu não sei se ele falou isso na sexta, quando esquentou aqui, ele falou que vai continuar ajudando as pessoas de Belarus a, 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 a lutar pelo seu direito, né? E dizendo, vamos dar suporte a todo tipo de manifestação que seja contra o governo. Tanto aquela, como é o nome que no Brasil se chama de Zakharova, a Zaharova, Sim, aquela mulher que como fosse, ela mandou duas mensagens para ele meio irônicas, dizendo, mas, por exemplo, nos coletes amarelos você não sentou o sarrafo, né? E no coletes amarelos não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui, é um sinal trocado, né? Começou com demandas populares, né? muito boa a fala dela. Maria Zakharova, né? Ela É, é porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, né? sim, Agora, a União Europeia, o Conselho da União Europeia vai discutir, inclusive, a situação em Belarus na quarta-feira. Ou seja, tanto o imperialismo norte-americano como o europeu continuam com as manguinhas de fora para intervenção no país. Significa que o clima não vai esfriar por enquanto, pelo menos. Um dos, um dos porta-vozes aí, um dos principais membros do, do Conselho da União Europeia, na verdade o presidente, Charles Michel, ele anunciou essa reunião da União Europeia e disse que o povo de Belarus tem o direito de decidir sobre o seu próprio futuro e eleger seu líder livremente. Violência contra manifestantes é inaceitável e não pode ser tolerada, permitida. O que mostra uma ingerência total, né? Quando você ocorre na França a repressão lá da polícia francesa contra os coletes amarelos, que foi uma coisa totalmente selvagem, milhares e milhares de manifestantes foram presos ao longo dos meses que se seguiram aos protestos dos coletes amarelos, não se falou nada, a União Europeia não falou nada. Agora, em Belarus, estão tanto se reunindo para discutir como depor o Lukashenko e, ao mesmo tempo, com tropas da própria OTAN próximas a Belarus, coisa que sempre teve, para pressionar tanto o país, mas principalmente a Rússia, e também o anúncio de sanções, né? A Alemanha, nos últimos dias, também anunciou que pode sancionar a Belarus devido à reeleição do Lukashenko, ou seja, 80% da população votou no
no Lukashenko para ele ser eleito presidente. E por causa dessa, pelo povo belarusso decidir o seu próprio líder de maneira soberana, recebe sanções do imperialismo, uma coisa igual que acontece na Venezuela, né? A Venezuela recebeu sanções porque o Nicolás Maduro foi reeleito presidente. Então, se o povo decidir o que ele quer, o país sofre sanções do imperialismo, porque o imperialismo não tolera nenhum tipo de democracia mínima, ainda mais dos países atrasados, países oprimidos pelo imperialismo. Agora, o Thiago, você falou, né, que o Lukashenko, ele, em um primeiro momento, disse que não vai haver novas eleições de jeito nenhum, porque ele foi eleito e está correto. Ele acabou de ser eleito, então não tem que aceitar novas eleições. Mas hoje mesmo ele disse que pode ser que haja novas eleições caso uma nova Constituição seja aprovada. Ele disse que está em marcha a elaboração de uma nova Constituição de Belarus, o que me parece ser uma pisada na bola dele. Me parece que isso daí ele está atendendo às pressões aí da oposição e do imperialismo para modificar a Constituição do país, que eu não conheço como é a Constituição da Belarus, mas sabendo como é o país, de uma economia 80% estatizada, com várias conquistas herdadas da União Soviética mantidas, né? Me parece que uma reforma na Constituição acabaria prejudicando todo esse estado de um certo bem-estar social aí, em que o Estado controla a maior parte das coisas e não o imperialismo, né? Sim, eu concordo plenamente. Quando eu vi, achei muito estranho essa declaração dele. Ele falou que não ia ter nova eleição como sei lá, os golpistas estão querendo, né? Mas eu não realmente não entendo que seria aqui uma nova eleição, se a nova eleição respeita os 4 anos de mandato e só entra no próximo. Aí ele falou simplesmente o seguinte, que o país começou com novas eleições, ou com uma nova Constituição, e se tiver nova Constituição tem que ter nova eleição. Mas ele falou também o seguinte, que eu achei interessante, que quem está no governo, todo mundo tem que sair, porque é como se fosse uma nova, como é que eu vou dizer? Uma nova rodada. Entende? Eu não tenho a linguagem correta para dizer o que, é que seria, né? Se tá todo mundo aqui no governo, pertence a essa Constituição, todo mundo vai ter que sair para ter a nova Constituição. Eu não sei também se o pessoal da oposição vai querer isso, né? Que vão perder os cargos dele. Eu também achei uma grande pisada na bola. Espero que não seja uma pisada na bola aos modos do Evo Morales, porque aquilo ali foi muito, muito ridículo. E ele também não perdeu o apoio das forças de repressão, né, e das Forças Armadas. Eu não sei que cálculo foi esse que ele fez, baseado em que, e também vai ser muito difícil eu conseguir alguma informação sobre isso, mas eu tenho a mesma impressão que foi uma pisada na bola, e ele falou isso na fábrica de tratores. Mas ele falou uma coisa muito interessante, ele falou que do jeito que as coisas vão andando, a fábrica de tratores ter aderido a isso pode levar o país ao novo anos 90, que apesar do que você falou no artigo, o país sofreu menos do que a Rússia nos anos 90, sofreu menos que a Ucrânia, e claro que sofreu menos que os outros estados menos poderosos da União Soviética, foi miséria total. Aqui foi muito difícil sim, tanto que as histórias que eu escuto, parecem as histórias, sei lá, de Fortaleza, de um bairro periférico, mas sofreu bem menos, né? Então ele alertou as pessoas. Quando você fala para uma pessoa antiga aqui sobre os anos 90, as pessoas olham triste para você e baixam a cabeça. Eles lembram do que foi os anos 90. Então, eles realmente têm medo. O que eu vou falar aqui não vai ter nenhuma graça, essa piadinha, porque não é em russo, eu não vou poder fazer o trocadilho. Mas as pessoas gostam de dizer que essas pessoas estão agora batendo palma e dando bolinhas de ar para as pessoas. Eles dizem assim que os anos 90 foram muito bons, mas foram bons porque todo dia, quando ele acordava, a mamãe dava mamadeira de leite para eles, né? Então, no tempo do Yeltsin foi muito bom. Mas é mais ou menos isso que acontece. Eles não entendem muito, eles são muito despolitizados. Lembra muito o Brasil de 2014 a 2018, mas eu acho que mais despolitizado, porque eu até falando com o Fábio, companheiro na Finlândia, as pessoas da Europa, quando eles não são de algum país como o árabe, eles são muito despolitizados e eles são como desconectados da realidade. Eles acham que, por exemplo,
que, sei lá, se ele acha ruim que, sei lá, o muro da casa dele não está bem pintado, é como se isso fosse algo muito ruim, entende? Eles não entendem o que é a realidade do mundo mesmo, eles não entendem também como é que eu vou dizer, as forças geopolíticas que estão, mesmo quando a pessoa se diz politizada, porque eu estou pedindo muito, né, que a pessoa entenda tudo, mas mesmo os politizados são muito despolitizados, salvo as pessoas que são do mundo árabe. Eles geralmente são bem politizados e é uma conversa boa conversar com eles. Agora, você falou também que ele fez esse discurso na visita a uma fábrica de tratores Sim, e, e você falou de que algumas fábricas estão entrando em greve. Agora, sim. eu li na Sputnik, né, agência russa, que o correspondente deles lá em Minsk conversou com alguns trabalhadores e uma das trabalhadoras de uma justamente da fábrica de trator, de algumas dessas fábricas, disse que lá os operários não têm intenção de aderirem à greve e também as informações constam que aparentemente há uma certa divisão em algumas dessas fábricas, que alguns aderiram à greve, outros trabalhadores não. E Eu acho. Perdão, desculpa. não, pode falar. Pode continuar. Eu acho que quando eu vi a greve, talvez foi da tradução do russo para o inglês, que foi só uma manifestação, entendeu? Mas saiu como strike. Mas eu também vi isso na tradução do canal de extrema-direita. Então, por exemplo, eles ficavam dizendo que o Lukashenko foi recebido com violência verbal. Mas quando eu vi nas fotos dos outros canais, não, as pessoas estavam conversando normal com ele, não tinha nem. Tanto que eu também não sei até que ponto as pessoas que foram assistir o que ele estava falando era a pessoa que não apoiava ele, entendeu? Então, fica muito difícil para saber alguma coisa sobre a fábrica. E hoje eu não vi muito Sputnik, porque eu tentei ver no Sputnik para em russo, não achei muita coisa. E o que eu tinha visto no fim de semana era mais como se fosse um recado para o Lukashenko para ele baixar o tom quando ele estava meio chateado com o preço da energia que estava comprando da Rússia. Geralmente para barganhar melhor ele diz, vou falar com os Estados Unidos, entendeu? Então quando ele fala isso, ele recebe como se fosse um chega para lá dessas agências russas para ele, baixa o tom, entendeu? Então eu não vi muita coisa do Sputnik não. Mas então eu acho que a sua informação deve estar melhor do que a minha. Então, na Sputnik, estou vendo aqui na Sputnik em espanhol, que, pelo menos segundo o próprio Lukashenko falou, que são algumas centenas ali que estão participando das greves e não todos os operários. E realmente, nessa fábrica de tratores, ele foi bem recebido pelos operários que estavam aguardando ele. Mas, além disso, ontem teve manifestações contrárias, né? Manifestações coxinhas ali com aquela bandeira. Ah, vamos fazer assim, Ah, explica que bandeira que é essa bandeira vermelha e branca, utilizada certo, pela oposição já faz alguns anos. certo. É bem confuso, porque até quando eu pergunto para muita gente aqui, eles não sabem. Eu tive que conversar com muita gente, porque eu visitava muito a Lituânia, eu consegui pegar um pouco, mas é bem complicado. É o seguinte, vou começar da bandeira, depois eu explico do símbolo no meio, certo? Essa bandeira, vermelha e branca, é quase igual à bandeira da Polônia. Ela foi a bandeira utilizada pela Belarus, Bielorrússia, quando, em 1917, foi tomado o poder, que alguns países do Império Russo, que ele sempre foi dividido em vários países, saíram, né? Alguns países do Báltico saíram, saiu a Finlândia, saiu a Polônia e saiu a Bielorrússia, certo? Sendo que, no tempo da Guerra Civil, o Bielorrússia teve sim um exército que lutou para a criação de Belarus Soviética, BCCP, né? Eu acho que, se não me engano, foi o Frunze, um dos grandes revolucionários. E os brancos, que a gente chama quem é traidor, né? Eu acho que o companheiro Costa já falou dos exércitos brancos, né? Não, sim, Eles, o os exército exércitos reacionário na Rússia que lutou reacionários, na Guerra isso. Civil era o exército branco. Branco. Tanto que quando você vai, por exemplo, falar dos colaboradores ucranianos e belarussos que ajudaram os nazistas a dizimar a população de Belarus e
norte, meio que norte-oeste da Ucrânia, você também pode chamar de brancos. Enfim, a bandeira deles, tanto em 1917 até o fim da Guerra Civil, e a bandeira deles durante a ocupação nazista é a bandeira vermelha e branca. Então, é porque eu creio que muitas pessoas que usam isso não sentem essa simbologia. Essa bandeira, e quando em 91 se juntou o Shushkevich, o Yeltsin e o presidente ucraniano para destruir na calada da noite a União Soviética, essa foi a bandeira utilizada também. Então, essa é a bandeira de pró-imperialismo e de ser reacionário, de ser extrema-direita e de ser contra tudo que foi conquistado na União Soviética, porque eles são contra isso. Tanto que as pessoas que se aliam a essa bandeira, por exemplo, existe como se fosse uma associação, eu não sei o nome da associação, mas é uma associação meio que saudosista dessa bandeira. As pessoas são meio que polonesas e moram nos Estados Unidos, boa parte delas, né? Dentro dessa bandeira, algumas pessoas usam um cavaleiro, que significa o cavaleiro desse Império da Lituânia. Em algum momento, de 1500 e alguma coisa, a 1600, 1700, a Lituânia teve um grande império que lutou muito contra a Rússia de Kiev, ou mito, Rússia de Moscou, que hoje seria Rússia, entendeu? E em determinada época foi anexada Polônia, teve uma união, né? Talvez, se eu não me engano, foi uma união para tentar conter as pressões, uma união meio que militar, para juntar forças. Juntou mais ou menos o território da Polônia, Lituânia, que deve ser do tamanho de Fortaleza, Belarus, até parte da Ucrânia. Então, essas pessoas, por algum motivo, são ligadas a isso, como tem brasileiro que é ligado a esse Império Português, porque chegou a ser, se eu não me engano, um dos primeiros países, não sei se essa união ou o grande Império da Lituânia, a se dizer um império, entende? Primeiro, chegou a ser grande em certa época. Então, as pessoas têm saudade disso. Então, eles ficam dizendo, Vilnius era nosso. Mas Vilnius era nosso, para mim não faz sentido, certo? Mas para algum desses saudosistas, que geralmente são crianças de 21 anos, 18 anos, ou algumas pessoas são ligadas à Polônia, tem essa simbologia de uma volta a um grande passado. E para as pessoas que era pequena burguesia no tempo da União Soviética que perderam, ou as pessoas ligadas ao imperialismo, quando quebrou a União Soviética, tem esse sabor antissoviético, né? E, só para terminar, quando o Lukashenko ganhou em 94, não sei se as pessoas sabem, foi um referendo. Quem é a favor de voltar aos moldes soviéticos ou quem é a favor de ter essa Belarus saudosa desse tempo, desse império, entende? Porque esse presidente, o Shushkevich, ele usava essa bandeira e o Lukashenko foi o único deputado a não votar pela dissolução, entende? Então as pessoas que votaram sabiam disso, porque a população ganhou o referendo para não dissolver a União Soviética. E na calada da noite eles dissolveram. Para você ver como o imperialismo, o que a população escolhe não vale nada. A população pode escolher, contanto que escolhe o que o imperialismo quer. Entendeu? Como a população não escolheu, 80% foi 78%, foi alguma coisa com 8%. Escolheu que não queremos, ainda mais porque os outros países, os outros 12 países, ficaram sem nada. Caíram em guerra civil, caíram em miséria, caíram em fome. Até hoje esses países têm uma situação muito complicada, porque ficaram abandonados à própria sorte. E países que eram muito importantes, porque o petróleo vinha desses países da Ásia Central, por exemplo. E aí ontem teve manifestações, né, da oposição, dos coxinhas aí, que você já falou que foram atos menores dos que os atos pró-Lukashenko, e teve uma grande manifestação que reuniu milhares de pessoas no centro de Minsk em apoio ao Lukashenko, e em que o Lukashenko participou, e havia um monte de bandeiras de Belarus, né, essa bandeira vermelha e verde, que é a bandeira atual, e também havia muitas bandeiras do Partido Comunista de Belarus. Sim, eu fiquei ver que estão finalmente se manifestando, porque eles estão quase com piada do Rubinho Barrichello, né? Que eu estava esperando uma manifestação mais ativa dele, mas por algum motivo, os partidos comunistas do mundo eles são um pouco, eu acho que lentos dessas respostas. Basta ver o Partido Comunista Brasileiro, né? E nessa manifestação havia tanto o Partido Comunista de Belarus, como também a Federação dos Sindicatos de Belarus também estava presente ali. Então foi importante ver também como, pelo menos,
partes importantes da esquerda estão apoiando o Lukashenko, ou seja, os representantes da classe operária, né, estão apoiando o Lukashenko, que tem também um grande apoio da própria classe operária. Uma curiosidade, né, é que o Partido Comunista ele é da base de apoio do Lukashenko, embora o Lukashenko não seja de nenhum partido, né? E o Partido Comunista é o partido que tem mais cadeiras no parlamento, na Assembleia Nacional de Belarus, né? 10% das cadeiras, o que mostra também outra evidência de que o povo de Belarus ainda se apega bastante à União Soviética, né? Ou seja, porque o Partido Comunista é o maior partido do país, né? E queria que você falasse também um pouco sobre as heranças aí da União Soviética em Belarus, tanto em questões de arquitetura e as próprios feriados nacionais, questões estéticas e conquistas concretas também da Revolução Russa em Belarus. Certo. Para a gente falar, vamos primeiro falar de conquista, depois eu falo do que é acessório, né? De conquista, se eu não me engano, claro que todo governo faz de uma certa forma, tipo no Brasil, que eles vão calcular desemprego de uma forma, se você não procurou emprego, você não é desempregado, entendeu? Então, o desemprego aqui é muito baixo, chega a ser, se eu não me engano, menos de 1%, eu acho que você tem os dados melhores do que eu. Toda a educação aqui é totalmente gratuita. Claro, tem outra escola privada, mas não é muito pouco. E o que para mim é muito interessante é que o número de escolas e o número de serviços públicos vão se dar de acordo com o número de pessoas registradas em determinado bairro e subdivisões do bairro. Então, por exemplo, em bairros extremamente populosos, como os bairros mais novos, né? Você consegue achar uma creche a cada quarteirão. A primeira vez que eu vi essa creche, ela é pública. A criança tem como 2, 3 refeições, tem a soneca numa caminha, os livros. Para mim, eu fiquei tão tocado quando eu vi de cima, eu estava vendo a creche, né, do apartamento que eu estava, que eu pensei que fosse uma escola de rico, uma escola particular. Aí a minha namorada me olhou e ela disse que não estava entendendo o que eu estava perguntando. Então, são muito bem aparelhadas e você vê que tem um cuidado. E o que é melhor, que eu acho muito interessante, é que ele tanto tem o filho de algum alcoólatra, como tem o filho de uma burocracia estatal, entende? Uma criança em vulnerabilidade e uma criança de uma situação de classe média alta. Então, não tem essa divisão. Outra coisa que eu acho importante aqui é a saúde. O que eu estou falando para os companheiros, eles podem me corrigir, porque como foi de improviso, eu não tenho os números exatos. Eu posso estar falando alguma coisa não muito correta, mas se eu não me engano aqui, tem como 10 vezes o número de leitos proporcionais do que o Brasil tem. Então, por exemplo, no tempo do coronavírus, a pessoa ficava obrigatoriamente em quarentena, sendo observado, e tinha do contato, do cuidado primário, para saber se está bem, tudo, fazer exame, até a fisioterapia pulmonar, que no Brasil é uma coisa extremamente cara. Só uma classe média alta consegue fazer a fisioterapia pulmonar, né? O transporte público aqui é muito bom, você vai encontrar desde trem de alta velocidade a trens que você até hoje vai dormindo dentro, tá, aí de uma cidade a outra, há pequenos trenzinhos na cidade, que eu não sei como é que chama isso, o tramway, né? Outra coisa que você vai ter, que universidades são gratuitas, mas como é muito caro para o Estado, a universidade é gratuita, se você passou no vestibular, você ainda recebe uma ajuda de custo. E as pessoas que são de outras cidades, em situação de vulnerabilidade, eles têm automaticamente uma residência universitária. Então, aqui onde eu moro, no centro, tem muitas residências universitárias. E até hoje tem muitos, como se fossem restaurantes universitários, que todo mundo pode comer, que são extremamente baratos. Então, educação, saúde e segurança pública aqui, você não vê guarda na rua, mas também você não vê criminalidade, né? Diferente dos anos 90, quando o neoliberalismo tomou de conta daqui. Falei algumas, deixa eu ver se tem alguma coisa mais a falar. O que ainda sobrou aqui, ainda tem muitos e muitos, para quem quer estudar, fazer mestrado, doutorado. Se você não tem dinheiro para morar em Moscou, mas quer morar numa cidade que tem a educação com a qualidade da Moscow State, você pode ir nas universidades técnicas de Minsk, que são ainda consideradas joias da União Soviética, entendeu?
E tem ainda o Centro Sukhoi, que é em Goma. Então, não são também só centralizados em Minsk. Em todo o país, você tem centros de altíssima qualidade que são gratuitos. Você pode fazer da sua graduação ao seu doutorado, né? E, por exemplo, ainda conseguiram manter aqui também o Centro de Energia Atômica. Se você olhar esses professores, naquele Google Scholar, né, que essas citações, tem professores que são referências mundiais, com 250 mil citações, né? Então, ainda manteve isso do passado soviético. No quesito arquitetura, como o Belarus foi totalmente destruída, eu acho que os prédios aqui são incríveis. Você consegue ver toda a rua que seja central, claro, porque é caro, foice e martelo, uma mãe segurando a criança, homenagem aos soldados. Em cada pequena cidade você vai ter uma estátua de Lenin e um monumento aos soldados mortos, e a rua principal provavelmente vai ser Rua de Lenin, ou Praça de Lenin, ou Praça da Vitória, ou o nome dos revolucionários. Então, eles ainda guardam esse orgulho do passado soviético, que eu tenho muito medo, caso eles consigam destruir, eu tenho medo que eles façam como fizeram em Kiev, que em Kiev era um espetáculo na Ucrânia, e não tem mais as coisas soviéticas, né? É uma pena, porque como as grandes cidades da Ucrânia também eram cidades herói, elas foram reconstruídas também com toda essa pompa do renascimento, né? Porque não teve plano Marshall, mas mesmo assim conseguiram reconstruir as grandes cidades e é muito bonito, e ficou tudo muito organizado e foi reconstruído com arquitetos e urbanistas vendo como é que seria uma cidade ideal, entende? A Minsk foi reconstruída após a Segunda Guerra Mundial, né? Reconstruída do zero, né? Foi tão reconstruída que perguntaram à população onde é que ia ser a cidade, porque não iria mais ser aqui. A cidade perdeu 80%. Você ainda consegue ver perto do centro algumas coisas do tempo do Grande Império da Lituânia, mas são coisas muito pontuais. Mas a cidade mesmo, uma curiosidade para os companheiros, já que já está no fim, é que a primeira casa que teve reunião do Partido Bolchevique não foi destruída. E esses escritórios que tinham as reuniões do Partido Bolchevique, os grandes sovietes do tempo da Guerra Civil, nas cidades importantes não foram destruídas. Em Babruz, que teve uma batalha de tanque extremamente grande, muito grande mesmo, que destruiu a cidade toda. Mas o Comitê Central do Partido Bolchevique, no tempo da Guerra Civil, né, era uma casa de rico que foi tomada, não foi destruído, mesmo tendo uma batalha de tanque que passava por cima das casas de madeira, e a casa era de madeira. Então, é uma curiosidade aí para os companheiros. Então, se você fizer uma pequena viagem aqui, pegar algum trem para uma pequena cidade do interior, você vai conseguir ver muita coisa da reconstrução e do Império Russo. Arquiteturalmente, aqui é um espetáculo. E outras curiosidades, né? É o brasão de armas de Belarus, que é muito parecido com o da União Soviética e é praticamente igual ao brasão de armas da República Socialista da Bielorrússia Soviética, né? Sim. Praticamente a única coisa que mudou foi que no centro do brasão de armas tinha a foice e o martelo, e hoje tem o mapa de Belarus, mas Sim. continua com o trigo e também com a estrela vermelha, né, em Mas cima. sabe o que falta também? Que é uma curiosidade. Não tem enrola do trigo, não tem um laço? O Sim. correto, no da União Soviética, tem 15 línguas, proletários de todas as pátrias univos, né, todos os países. Em Belarus, o símbolo tinha em russo e em Belarus, porque falavam essas duas línguas aqui. O Belarus quase não se fala praticamente, mas eles mantiveram, né, em russo e em Belarus. Mas isso é triste porque nos prédios públicos tinha esse brasão em bronze. Muito raramente você vê hoje, porque o prédio público teve que trocar, né? Mas em Gomel você ainda consegue ver que é a segunda cidade, e no portal de Minsk, que foi a torre que foi construída para comemorar essa reconstrução da cidade, que é muito bonita, você ainda consegue ver aquele foice e martelo, proletário de todos os países univos e o BCCP, né, embaixo, e do outro lado o E, relógio. E ainda existem muitos museus, muitas estátuas, muitas praças, né? Como você falou, ruas, nome de Avenida Lenin, Praça É Lenin. muito, muito mesmo, é muito. Você, por exemplo, se você der uma volta aqui nisso, você vai ver demais. Em uma cidade pequena, você vai ver em todo lugar. Eu sei que eu já mandei muita foto para você, mas eu não mandei o tanto que eu queria, porque eu tive medo de estar perturbando, né? Porque é muita coisa que você consegue ver aqui. Na Rússia você encontra. Mas como aqui foi totalmente destruído e reconstruído, tanto que, se eu não me engano,
se eu não me engano, 75% das cidades e vilarejos de Belarus foram não só destruídos, como queimados, com as pessoas dentro de alguma construção da cidade, né? Então não sobrou nada. Também não sei se eu estou misturando, mas eu acho que eu não estou dizendo nada errado, não. Tanto que você Sim, pode ver naquele filme Vai e Veja, né? O Idiz exato. Matri, né? Aquele Eu clássico. ia falar desse filme mesmo. Alguém quiser ver esse filme, tem em inglês no YouTube, Vai e Veja, Idiz Matri. Eu não sei como é em inglês, eu vi em inglês, Ele claro que eu vi em tem, russo. esse filme tem no canal da Mosfilme E no tem YouTube. na caixa cultural, naquele canal da Caixa Cultural, tem em português com legenda. Foi um dos filmes mais impactantes que eu vi na minha vida, ainda mais porque eu via como se fosse a história da avó da minha namorada, né? E eles mostravam a crueldade que fizeram, porque aqui em Belarus tinha os partisãs. E os partisãs, como o companheiro Costa Pimenta falou em algumas análises, eles infernizaram o exército nazista, fazendo todo tipo de sabotagem que você possa imaginar, depois pegavam as armas. Como os partisãs eles eram militarizados, né, eles tinham algum comando militar, eles tinham relatórios. Tem aqui no Monumento da Vitória, a parte dos relatórios, eles conseguiram descarrilhar trens de suprimentos para os nazistas 11 mil vezes durante 4 anos. Então você vê que eles detestavam os partisãos. E uma última coisa, os feriados também, né? Ainda, por Os exemplo, o feriados. feriado do Dia da Vitória, né? O dia em que a Sim. União Soviética venceu os nazistas, em Belarus, nem na Rússia é um feriado oficial de Estado mesmo, se eu não me engano. Mas se comemora, né? É Mas se comemora comemorado ainda, na né? Rússia, Isso, sim, mas em Belarus é uma coisa mais especial, né? Existe todo isso. aquele É porque desfile sofreu militar. muito também, né? Sofreu demais. E fora isso, você falou, tem esse feriado Não, que é perdão, comemorado. eu confundi o feriado. Na Rússia O é da feriado, Revolução não é sim. na Rússia, é comemorado, mas Exato. não é Revolução. A vitória era comemorada em Kiev também, na Ucrânia. E tinha um desfile muito grande na Ucrânia, que a Ucrânia também sofreu demais. Mas neonazistas, eu acho que eles tiraram. Não sei se eu posso chamar de neonazista, mas se eu não puder, me perdoe. Mas Não, mas os os golpistas da caras Ucrânia, foram fascistas eles que tomaram o poder retiraram. lá. Mas ó, Aqui tem feriado da Revolução, mas não sei se comemora. Mas na Rússia não tem um feriado, mas se comemora. É mais ou menos isso. E se comemora o feriado da. A independência aqui, não a independência em 94. É a independência quando conseguiram libertar, se eu não me engano, em 43, Belarus da ocupação dos nazistas. É aquele trem que eu mandei, eu cheguei a mandar uma foto com o Lenin e um trenzinho embaixo, lembra que eu cheguei a mandar para você? Aquele uhum. trem chegou em alguma estação aqui, saindo de uma estação em Moscou. Se eu não me engano, é a estação que se chama Belarus hoje. Mas eu vou verificar, mas se eu não me engano, é essa a história, certo? Em Belarus o feriado da Revolução Russa ele existe e não existe na Rússia. E ainda hoje, né, nesse feriado, a população, os membros à esquerda, os membros do Partido Comunista vão comemorar lá, principalmente na frente do próprio Palácio do Governo, onde existe a estátua do Lenin Sim. em Minsk, né? E a última É, curiosidade, quando tem o dia da vitória, né? O dia da vitória da guerra, se não me engano, 9 de maio ou 8 de maio, eles colocam 9 de flores, maio. flores porque assim, aqui em Belarus eu também acho muito interessante, para cada rua que tem algum revolucionário, alguém importante, tem um mural de bronze para essa pessoa, entende? Para explicar quem era aquela pessoa, a importância dela. Eles botam uma flor também botam um buquezão de flores para o Lenin. Muito interessante. Vocês, ouvintes da Rádio Causa Operária, na Causa Operária TV, acabaram de ouvir um programa especial sobre Belarus, conheceram mais sobre o que está acontecendo no país, é uma tentativa golpista do imperialismo para destruir justamente toda essa estrutura que a gente narrou aqui com o companheiro Tiago Carneiro, direto de Minsk, capital do país, nosso correspondente, e o podcast O Mundo em Uma Hora volta na segunda-feira que vem, às 3 da tarde, com mais notícias e análises sobre o panorama internacional. Queria pedir para você aí curtir o programa, inscrever-se na Causa Operária TV, tornar-se membro se não for membro ainda, compartilhar aí com todos os seus amigos, porque existe uma grande campanha da imprensa falando que o povo está descontente com o Lukashenko em Belarus e por isso está querendo derrubar ele. O que a gente entende, no entanto, e que a realidade é que é um golpe de Estado em marcha promovido pelo imperialismo. Bom, queria agradecer também novamente
ao Thiago Carneiro aqui pela participação em mais um programa da Causa Operária TV. Valeu, Thiago. A gente continua aí conversando. Sempre muito importante ter um correspondente justamente em Belarus, que hoje vive uma desestabilização gigantesca. Então a gente vai tentar trazer informações aí sempre para o nosso público, informações em primeira mão e direto de onde ocorrem os acontecimentos, coisa que não é feita por nenhum meio de comunicação aqui no Brasil e na maior parte do mundo. Valeu, Thiago. Um grande abraço. Valeu, companheiro. Obrigado. Valeu, companheiros. Então, ficamos até a próxima com Um Mundo em Uma Hora, segunda-feira, às 3 da tarde. Continue ligado na programação da Causa Operária TV.